Paz do Senhor, tudo bem? Espero que você esteja bem. Queridas, eu costumo dizer que nós precisamos sempre estar em concordância, fazendo a obra de Deus em concordância, em comunhão e principalmente em aliança. Quando nós fugimos desse papel da aliança, que é algo muito importante, nós acabamos tirando o propósito daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. O nosso crescimento espiritual, ele nunca vem sozinho. Ele sempre vem acompanhado de conhecimento, vem acompanhado de fé, vem acompanhado de entrega, vem acompanhado de relacionamento, vem acompanhado de oração, de jejum, de entrega, não é? Então, o nosso crescimento espiritual, ele não depende apenas do meu querer, ele depende da nossa disciplina. Para você crescer espiritualmente, a primeira coisa que você tem que ser é uma pessoa submissa à palavra de Deus, não é? Sabendo que existe uma hierarquia. Qual que é essa hierarquia no mundo espiritual? Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, depois nós. A gente tem que ser dominado pelas coisas de Deus, porque se nós quisermos nos colocar no lugar de Deus e assumir um papel que não é nosso, se a gente quiser se colocar no lugar do Espírito Santo ou no lugar de Jesus Cristo, em assumir um papel que não é nosso, nós acabamos frustradas e acabamos incitando a discórdia, não é? Não apenas para nós, mas para o corpo de Cristo. Eu quero trazer uma palavra para vocês que está no livro de Lucas, capítulo 10, versículo do 1 até o 6, que fala assim, presta bem atenção. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois para proceder-se em cada cidade e lugar aonde eles estavam para ir. Eles fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, o Senhor da seara que mande trabalhadores como cordeiros para o meio de lobos. Como cordeiros para o meio... vou repetir, o 2. Eles fez a seguinte advertência: a seara ela é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforjer, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja na tua casa. Se houver ali um filho da paz, né? Repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Amém? Então, queridas, presta bem atenção naquilo que eu quero trazer para vocês nesta manhã. Na comunhão de dois, na aliança entre os discípulos, Jesus, ele estava presente e ele operava o poder de Deus. Eu quero dizer para você que aonde há concordância, há aliança. E aonde há aliança e concordância, Jesus está no meio e ele opera os poderes e os milagres e as maravilhas dele. Talvez aquilo que você tem buscado, aquilo que você tem pedido ao Senhor, talvez ele não tenha acontecido ainda, devido você não ter essas experiências de aliança, de você não ter essas experiências de unidade, de você não ter essas experiências de comunhão, entende? Com uma outra pessoa. Talvez você não tenha esse sentimento de união porque você deseja fazer tudo sozinho. Talvez você não tenha esse desejo de comunhão, de corpo, porque você deseja pegar tudo para você. Eu quero ministrar a tua vida nessa manhã. O corpo, ele não é só você. O corpo são várias pessoas. E nós trabalhamos para Deus. A seara, ela é grande. E quando a Bíblia fala e adverte que são poucos ceifeiros, realmente são. Pessoas que não se dedicam à obra de Deus, que até estar na casa de Deus, mas que não se dedicam à obra de Deus. Por quê? Porque não aceita a submissão, porque não tem tempo ou não tem tempo para Deus, ou não consegue ter disciplina nos estudos da palavra, no jejum e na oração.
Então, queridas, Deus ele nos deu uma ordenância. Qual foi? Rogai ao Senhor para que o Senhor envie novos trabalhadores. Você tem que ser um trabalhador enviado de Deus. Você precisa ser príncipes e princesas e não somente um povo. Vocês precisam entregar ao Senhor como oferta suave aquilo que está sobre o teu coração, que é a tua entrega de amor no altar de Deus. Outra coisa que eu quero falar para vocês que é muito importante. Nós que somos mulheres e homens de Deus, nós precisamos exercer o poder da concordância. Jesus, ele envia os 12 aonde? A Galileia, e os 70, as 70 pessoas que nós acabamos de ler, na cidade aonde ele iria, provavelmente na região da Pérsia, né, ou na Judéia, de 2 em 2, como o quê? Como estratégia de multiplicação, como estratégia de intercessão e de preparação para que o povo recebesse a salvação. Ele não mandou de 1 em 1, ele mandou de 2 em 2 ou daí para cima. Por quê? Porque a obra de Deus ela precisa ser feita com concordância debaixo da aliança. Não adianta a gente forçar. Quando a pessoa ela não quer ter a aliança conosco, com você, não adianta forçar. Mas se existe uma pessoa que deseja ter uma aliança com você de amor, se deseja ter uma aliança com você de oração, de busca incessante do Espírito Santo, firme aliança com essa pessoa, sabe? E se dedique em amar e em cuidar dessa vida e ministrar a vida delas. Mas aí fica a dica. Jesus falou assim: eis que eu te envio como cordeiro para a presença de quê? De lobos. Você vai ter muitas pessoas que vão tentar fazer de tudo para te destruir. Que vai tentar fazer de tudo para destruir o teu ministério. Vai tentar fazer de tudo para fazer com que você não se alegre mais em Deus com aquilo que tem acontecido na tua vida física. Mas saiba, querida, que há um propósito sobre todas as coisas. Hoje eu aprendi na igreja com o meu bispo que nós precisamos ter experiências com o Senhor. E essas experiências, essas experiências que falam quem você é. Não é o que falam de você que torna o que você é, mas as experiências que você tem com Deus. E as tuas reações, elas mostram verdadeiramente quem você é. Eu conheço muitas pessoas que reagem de forma muito diferente daquilo que elas demonstram ser. E isso verdadeiramente é a verdadeira face das pessoas. A gente precisa entender que Jesus, ele era muito centrado. Jesus, ele era tão bom nas ações como ele era bom nas reações, não é? Nós precisamos aprender com Jesus a reagir. Ser ovelhas no meio de lobos, mas ser ovelhas. O que é ser ovelha? Para você, presta bem atenção. Ser ovelha é você ser submissa aos teus pastores. É você amar a obra de Deus, amar a igreja. É você ser uma pessoa que tem domínio próprio. Uma pessoa que é mansa. Amém? Isso significa ser ovelha, é não ser desobediente a Deus nem à palavra de Deus e não usar a palavra de Deus para dizer que é para justificar o teu erro. Isso é verdadeiramente ser uma ovelha, não é? A palavra fala que Jesus ele foi como ovelha, né, pro abatedouro, silencioso. Ele foi se entregar em silêncio, como vai uma ovelhinha. Porque a ovelha, não sei se vocês sabem, mas quando elas vão pro abate, elas vão em silêncio até o lugar. Elas não falam nada, elas não questionam, elas não brigam, elas não falam aquilo que elas querem falar, elas não botam pra fora, pronto, falei, não. As ovelhas, elas vão mudas pro abatedouro. E assim Jesus foi. E nós temos que ser semelhantes a Jesus. E essas experiências que nós buscamos com Cristo, elas só vêm a partir do momento que nós aprendemos a ser ovelhas, a partir do momento que nós aprendemos a caminhar em aliança, a partir do momento que nós conseguimos caminhar na comunhão de 2 em 2, fazendo a obra de Deus e se levantando e levantando o outro. Se ajudando e ajudando o seu irmão. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigada por esse dia. Por essa manhã abençoada, maravilhosa. Eu quero declarar que só o Senhor é Deus. Eu te louvo por todas as benignidades, Senhor, das tuas mãos. Perdoa, Senhor, os meus pecados, me livra da morte e livra cada um que está aqui neste lugar, recebendo esta palavra que vem do céu.
Em nome de Jesus, eu quero clamar pela vida de cada mulher e cada homem que se coloca na brecha para fazer a tua obra e não tem medo de fazer a tua obra, não se acovarda de fazer a tua obra, mas que se coloca na brecha e vai para fazer e cumprir o evangelho que é do Senhor. Isso não sou eu quem estou dizendo, é a palavra de Deus. Você é um servo amado, você foi enviado de Deus para fazer uma grande obra. Então, em nome de Jesus, eu derramo sobre a tua vida uma unção transformadora e dobrada que vai te fazer avançar e vai te fazer ter grandes experiências com o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém, queridas? Que você tenha uma grande experiência com o Espírito Santo de Deus, tá bom? Te amo em Jesus. Um beijo da pastora, fica com Deus e até mais, se Deus quiser.